nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do montorno ergue o necessitado, para o fazer assentar sobre os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Deus nosso Pai. Nós louvamos o Teu nome sim, Senhor, nesta manhã, porque lhe somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua igreja, pelo Teu povo, Pai. Nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque Tu és o único digno de ser louvado e glorificado. O Teu nome, Senhor, é exaltado nessa manhã, porque Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso, Tu és benigno e longânimo, Deus. Tu és o nosso Deus, o único Deus a quem servimos, um Deus de perto, Deus de longe, um Deus que escuta e atende, Senhor, as necessidades do Teu povo. Tu és maravilhoso, Senhor, por isso Te servimos e louvamos o Teu nome nessa manhã. Derrama sobre a Tua igreja as Tuas bênçãos, sim, Senhor. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos sobre cada departamento, Pai, desta igreja. Abençoa, Senhor, essa escola, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, porque dependemos do Senhor em todo o tempo, Pai. Em todo o instante, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Pode se sentar. Vamos louvar o Senhor essa manhã. Engrandecido seja, Deus, o Seu nome. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei, sim, eu sei, se comparado ao que eu
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus. Aleluia, Deus. Te louvamos, Senhor, e agradecemos pela tão grande salvação, pelo teu grande amor para conosco. E nós queremos te louvar, Deus, não importa qual seja a situação. Tu és Deus e és Senhor em nossas vidas. Sustenta-nos, ó Deus, na tua presença todo o tempo. Que o teu nome seja glorificado, exaltado, Senhor, em nossas vidas e através das nossas vidas. Nesta manhã que o Senhor tenha liberdade para falar ao nosso coração. Venha, Deus, nos direcionar para a glória do teu nome. Amém. Bom dia, graça e paz. Amém. Eu não vi os irmãos domingo passado. Não vi ninguém aqui domingo passado, né? Domingo passado eu estava fora, aproveitando o descanso, né? Preguei na Igreja Batista Monte Hermon no domingo e na Monte Hebron na terça. Lá em Itaoca, Itaipava, estava lá. Aí o pastor me convidou para pregar. A Rosaura falou assim: Wagner, mas você não está de férias? Eu estou, mas pregar não cansa, não. Cansa é os outros trabalhos, né? Pregação, quando eu fui assumir o ministério, eu achava que a maior dificuldade seria eu pregar e dar estudo bíblico. Assim, esse é meu maior desafio. Depois que eu realmente assumi o ministério, eu entendi que esse é o papel mais fácil que tem na vida do pastor. Dar estudo bíblico, pregar, fazer uma visita, isso não cansa o pastor. Tem outras coisas que cansam o pastor, né? Outros tipos de problemas que precisam ser administrados. Mas na sexta-feira, eu falei na rádio que o ministério, para mim, é lugar de fazer amigos. Então, eu acho que o ministério não é pesado. Para qualquer pastor que é chamado, o ministério não é pesado. Ele é desafiador. Não é fácil, mas para quem tem realmente o chamado de Deus, nunca foi e nem será pesado. Eu louvo a Deus por isso, tá? É uma alegria podermos servir ao Senhor no ministério. Então, quem tem chamado sabe disso. Tem as dificuldades, tem as decepções. Todo ministério é a mesma coisa, queridos. Eu converso com alguns pastores, né? Satanás é tão ultrapassado na sua ideologia e na sua estratégia, que é a mesma estratégia que ele tenta para
derrubar um aqui, para atrapalhar uma igreja ali, para atrapalhar outra lá. Se você vai lá nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Vai no norte do Brasil, no sul do Brasil, é a mesma coisa. Ele tenta impedir o avanço da igreja do Senhor, tentando atingir, às vezes, os líderes, os pastores, a família. É a mesma, ele não muda nem a estratégia. Então, quando a gente chega em algum outro ministério, a gente vai logo identificando, né, essas dificuldades. É a mesma coisa, mas Deus tem também dado vitória. Só ser fiel ao Senhor, a vitória já é garantida, né? Nós vamos ter que trabalhar hoje com um tempo menor. Então, o professor Rafael, que é o meu tio, né? Eu falo com ele. Ele está trabalhando sobre soteriologia. Não é soteriologia, né? Doutrina dos solteiros, não, né, professor? É a doutrina da salvação. E nós vamos chegar na matéria hoje de justificação. A justificação. Eu acho interessantíssimo esse tema. É importantíssimo na nossa vida. Por isso que eu vejo que o cristão tem que estudar essas áreas doutrinárias, essa área da justificação. Rosaura dá lá na classe de batismo. Quem fez a classe de batismo com Rosaura? Levanta a mão aqui. Quem fez? É uma turma grande. Essa turma que fez vai ver lá com a Rosaura justificação também, um princípio da justificação. E para entendermos, irmãos, para entendermos o processo da nossa salvação. Tem muitas pessoas que não conhecem a salvação, não sabem. Você é capaz de entender e de pensar que tem pessoas que estão na igreja há 20 anos e não, se você pergunta a eles, você tem certeza da sua salvação? Ele vai te dizer, não, certeza eu não tenho, certeza é só Deus que pode dar. Não é assim? Ou outras pessoas também, quando a gente fala assim, olha, nós somos salvos em Cristo Jesus, lá fora. Para um não cristão entender isso também, ele tem dificuldade. Porque salvo o quê, rapaz? Você é pecador igual eu mesmo. Então, entender o processo da salvação é muito importante para nós sabermos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, justificados, né, em Cristo Jesus, ou através do sangue de Jesus. Então, nós precisamos entender isso aí. Então, em Romanos, no capítulo 5, eu vou usar esse versículo como básico para nós iniciarmos a nossa meditação hoje. E eu vou fazer, então, professor Rafael, uma introdução, e na semana que vem, o professor Rafael vai poder trabalhar com mais tempo a própria justificação e dando depois sequência à nossa matéria. Nós vamos ter que encerrar às 10 horas, e eu quero fazer umas dinâmicas aqui interessantes, pelo menos uma, sobre a justificação para a gente entender. Romanos, no capítulo 5, verso 1, diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, então, pois, mediante a fé. Podemos dizer, vamos ler também, em Romanos, no capítulo 3, o verso 21 ao verso 31. Romanos 3, verso 21 ao verso 31,
para nós entendermos o processo um pouco da justificação. Na minha Bíblia, está aí como subtítulo, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Não sei qual o título que traz a sua Bíblia, mas deve ser mais ou menos nessa linha. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde, pois, a jactância foi todo excluída, por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso e mediante a fé, por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei pela fé. Nós precisamos trabalhar essa ideia. Nesse primeiro slide, o professor coloca aqui que a doutrina da justificação é uma das mais importantes na Bíblia. Esta doutrina, a justificação pela fé, foi um grito de liberdade quando, no escuro século XVI, iniciou-se a abençoada reforma na qual Deus usou Martinho Lutero. Tempos de escuridão mesmo, o termo que o professor Rafael usa aqui, no século XVI, com o desvio da centralidade da igreja, do Cristo verdadeiro que justifica a igreja com a aliança com Roma, ela vem se desviando de alguns valores e alguns princípios, até chegar no século XVI, um século que podemos chamar de uma caminhada de trevas mesmo, espirituais, e onde os dogmas, onde as doutrinas, os usos e costumes, eu quero usar um termo bem comum, foram sendo introduzidas e aceitas na adoração, na liturgia, nos princípios de salvação, alguns itens e referências que não são bíblicas. Até que houve a reforma protestante, e com um dos ícones da reforma, que a justificação é pela fé, não é pelas obras. Não é por seguir cegamente os preceitos, os usos e costumes
da igreja ou a tradição, o melhor termo para nós dizermos é a tradição. Às vezes fica muito pesado entre a tradição e a doutrina bíblica. E ainda hoje, professor Rafael, eu estava pensando, tem muitas igrejas que têm muitas dificuldades ainda. E nós temos hoje um cenário no mundo muito propício para confundir a mente das pessoas com esses modelos revolucionários que aparecem hoje, os modelos, às vezes, modernos, até mesmo dentro das igrejas chamadas evangélicas, surgem muitos modelos mirabulosos, prometendo mundos e fundos, que fogem um pouco dos princípios da salvação. Porque a salvação, ela é simples de entender. Ela não precisa ser complicada. Ela é muito fácil. Eu quero usar um termo para a gente entender um pouquinho o processo da salvação. Vou convidar aqui à frente o meu amigo, o pastor Adriano. Senta aqui. Isso aqui é um banco dos réus. Onde você vai sentar? Banco dos réus. Pastor Adriano é meu amigo. E nesta manhã eu vou ser o juiz. E nós somos muito amigos. Mas nós temos papéis distintos aqui nesta manhã. Eu sou o juiz, ele é o réu. E eu tenho nas minhas mãos uma série de acusações que começa contra você, pastor Adriano, que começa com essas duas folhas, passa para essa, 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 e acabou o papel, e tem mais acusação chegando aí. E são muitas acusações que estão imputadas ao pastor Adriano. E quando ele chega, então, diante de mim como réu, e depois de ouvir todas as suas acusações, aí precisamos entender a justiça de Deus e a justificação, para que vocês entendam direitinho. Porque tem muitas pessoas, pastor Adriano e professor Rafael, que estão trabalhando só com a graça de Deus. Não conseguem entender a justiça de Deus. Pela graça de Deus, era muito fácil pastor Adriano levantar dessa cadeira como réu e falar assim: pela graça somos salvos, eu não devo mais nada, e ir embora. Mas eu falei: opa, calma aí, vem cá. Tem a justiça de Deus também. A justiça de Deus vai pesar todos os seus atos e pecados. Então, depois de ouvir toda a acusação que cabe à vida do pastor Adriano, eu, como justo juiz, eu tenho que declarar ao meu amigo, pastor Adriano, eu declaro a sua sentença. A Bíblia diz, segundo a palavra, que o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. Então você está condenado à morte, e morte eterna. Esta é a justa condenação. E tem muitos, principalmente os brasileiros, né? O brasileiro é muito acostumado a dar um jeitinho, né? Jeitinho brasileiro. Dá um jeitinho para mim aí, não dá para passar na fila aí não dá para
fazer é coisa da característica do brasileiro. Então, tem muito brasileiro que acha que vão chegar diante do tribunal do Senhor e falar, Senhor, eu ia lá no domingo, o senhor lembra que eu ia lá no pastor Wagner no domingo? Não dá para a gente negociar isso, não, senhor? Quem sabe uns 6 meses de purgatório, né, para mim pagar meus pecados e depois eu ir para o céu. Será que existe o purgatório? Segundo a Bíblia, não existe. Mas quem sabe outros poderiam negociar, mas Senhor, olha, quem sabe se eu pagar uma indulgência, fazer uma penitência, pagar um pouco em dinheiro, né? A doutrina da indulgência, que poucos cristãos conhecem, até mesmo os católicos, né? Onde a pessoa era condenada, o pastor Adriano recebeu a condenação dele, é morte, e ao morrer, alguém da sua família vai lá e vai pedir para celebrar tantas missas. Não estou falando mal de uma denominação, gente, estou falando de uma doutrina, da doutrina que existe, que às vezes a pessoa não conhece. Aí tal, de repente ele vai lá e está condenado o meu parente, então eu vou lá e vou falar, sacerdote, quanto é que eu vou pagar para que o meu parente de indulgência saia do purgatório e vá para a eternidade? Você vai pagar 50 Pai Nosso, 50 Ave Marias e vai pagar mais 5 mil reais. Então, é só isso mesmo? É só. Então, vou proceder o pagamento da indulgência e vou, então, garantir a salvação para o meu parente. Se esse fosse um justo julgamento, a morte de Cristo na cruz seria em vão. Por que Jesus morreu na cruz? Né? Nós precisamos entender isso. Então, chegamos agora com o meu amigo diante do tribunal, condenado justamente. Concorda que você foi condenado justamente? Que o seu salário é a morte mesmo? Que você merecia era a morte mesmo? Concorda? Pois é, graças a Deus. É um réu, né, bem lúcido, tá? Confesso, né? Ele sabe que ele errou e que ele merece cadeia mesmo, eterna, né? Morte eterna, né? Então, isso é bom. Quando o réu é confesso, é melhor, né? Já definiu, o crime aconteceu, então está condenado mesmo. Muito bem. Então, a minha sentença para o meu amigo é morte eterna. Então, como justo juiz, eu o condeno à morte eterna. Agora, como o amigo e justificador, que aqui em Romanos diz que ele é o justo e o justificador. Né? Vamos lá ver, só para você entender. Romanos 3 diz assim: para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Para ele mesmo, para quem? Para que o próprio Cristo seja o justo e o justificador. E o próprio Cristo estará no tribunal, condenando como justo e sendo o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 26, para ele mesmo, a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, como justo, eu tenho que condenar. Como justificador, o Senhor fala, Adriano, você está condenado e você vai ter que morrer. Agora, eu tenho um negócio bom para você. Vou chamar meu filho, Deus chamando, vem cá, meu filho, Jesus, Jesus, acorda, Jesus, vem cá, Jesus. Jesus estava descansando, irmãos.
sabia que o trabalho dele seria penoso. Aí o Jesus, Deus Pai, chama o seu filho. Agora você ficou bem, hein? Eu sou o Deus Pai, seu filho, hein? Você ficou jovem agora, hein? Aí eu fui traído pela minha homilética aqui. Então, Deus Pai chama o Jesus, Deus Filho, fala assim: olha, meu filho, a humanidade, juntamente com o pastor Adriano, foi julgada e está condenada a morrer eternamente. Eu preciso que você vá e morra no lugar dele. Então, nós vamos abrir, vem cá, abre as mãos, nós vamos crucificar. Está crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, vai lá, tira, levanta o seu filho amado, dá a ele vida, manda que ele vá e senta no lugar dele. Esse é o processo, queridos. Ele sentou no seu lugar, no meu lugar. Por isso que nós somos justificados. Por isso que nós somos salvos. Muito obrigado, Jesus. Então, Jesus é novo, olha que menino bonito. Dá para você entender isso, queridos? Então, quando a igreja, no seu tempo de escuridão, com seus dogmas, com os seus preceitos, com a sua tradição, diz que eu só sou justificado mediante a minha obediência cega à tradição, a Bíblia vem me dizer que eu sou justificado mediante a fé em Cristo Jesus, que morreu no meu lugar. Ele assumiu a minha culpa, ele assumiu a sua culpa, ele assumiu a culpa da humanidade. A condenação foi justa, morte. Mas ele foi o Cordeiro de Deus. Lembra do Cordeiro na história do povo hebreu, judeu? Lembra do Cordeiro? O Cordeiro era sacrificado anualmente. O Cordeiro era a figura de Cristo. O Cordeiro era sacrificado anualmente para a remissão dos pecados. Quando João o Batista avistou Jesus, ele disse de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque haveria de acontecer um derramamento de sangue e morte no nosso lugar, no lugar de todos aqueles que estavam condenados. Haveria de acontecer o derramamento de sangue. Mas Jesus Cristo veio e morreu em nosso lugar. Então, com a reforma, trouxe no ápice, mas Paulo já falava isso aos romanos, e a Bíblia já fala sobre a justificação pela fé. No século XVI, veio à tona, com a reforma, a clareza de que nós somos justificados mediante a fé. E mediante a fé, nós temos paz com Deus. Nós vamos trabalhar depois essa paz. Se não der tempo para me falar hoje, semana que vem o professor vai falar. Mas você tem uma noção que somente mediante a fé em Cristo Jesus é que eu volto a ter a paz com Deus, a comunhão perfeita com Deus.
O homem, o ser humano, sem Deus, ele é um ser sem paz. Ele não consegue. Como que eu poderia falar sobre essa paz interior, o equilíbrio, né, da paz interior, da alma? O homem, na realidade, ele perdeu a direção sem Deus. Tem muitas pessoas hoje se confundindo, tornando-se apenas religiosas e não se rendendo completamente a Deus. Nós vamos falar sobre isso também. O que é se render a Cristo, né? Mas, passou não. Perdão, eu que estou passando. A justificação é um ato da graça de Deus, pelo qual Ele imputa à pessoa que crê em Jesus a justiça de Cristo e a declara justa. A justificação se refere à sua posição jurídica diante da justiça divina, é o que nós fizemos aqui agora. Diante da justiça divina, você se torna, através da remissão do sangue de Jesus, você se torna justo. Eu, justo, sim, mas eu não mereço. Não, não é por merecimento. É pela graça. É pela graça. Pela graça que nós somos salvos. Que é graça? Um favor que eu não merecia. Por amor, o Senhor me amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para assumir o meu lugar. E a minha morte, Ele assumiu na cruz. E interessante que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tinha uma história, isso é história, né? O professor Rafael conta muita história. O pessoal mais antigo gosta de contar história, né? Tinha uma história entre o nosso inimigo, acusador, Satanás, e Martim Lutero, que é o autor da Reforma. A história diz que Satanás veio para acusar Martim Lutero. E começou a escrever os pecados dele. E Martim Lutero falou: pode escrever todos, tudo que eu pequei, tudo que eu devo, que eu vou pagar. E o inimigo começa a escrever, então, você fez isso no dia tal, desde que ele nasceu, foi escrevendo os seus erros, foi escrevendo. Aí Martim Lutero falou: deixa para mim só a última linha. Deixa a última linha para mim. Aí depois que ele escreveu uma Bíblia de tantas acusações sobre a vida, eu acho que o meu pecado, o seu pecado, se fossem escritos também desde que você nasceu, hein? Uma Bíblia inteira de pecados, e ele deixou a última linha. E Martim Lutero, então, essa é a história, né, gente? Martim Lutero é um conto ilustrativo. Martim Lutero, então, pega a sua caneta vermelha, com todas as acusações de caneta azul, ele pega a sua caneta vermelha e, na última linha, ele escreve: todos isso aqui são meus pecados? São. Não esqueceu de nenhum, não? Não, todos estão aí. Então, isso aqui me condena? Me condena. Te condena. Então, tá bom. Ele escreveu na última linha: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele está perdoado os seus pecados.
Então, entendermos que a justificação nos leva diante de Deus como alguém que merecia ser condenado e que juridicamente está condenado, mas que por favor e graça de Deus, Deus enviou um substituto para pagar a sua dívida. Dá para você entender isso? A Bíblia afirma: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, lá em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, quem pecou? Quem pecou? Todos pecaram. Não tem nenhum justo. Todos pecaram. Qual a consequência do pecado? Morte. Estão separados da glória de Deus. Esse é o salário do pecado. A morte. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão longe, estão distantes agora, impedidos de ver a glória de Deus, de sentir a glória de Deus, de vivenciar a glória de Deus. Todos pecaram. Quem pecou? É o que matou? É o que usou droga? É o que roubou? É só ele? Aquele que é bonzinho, né, tem família, é equilibrado, pecou também? Pecou ou não? É porque se você usar esse versículo com uma pessoa, que você chegar na casa dele, olha, eu já fui evangelizar algumas pessoas que elas falam assim: bom, fulano, até que ele precisa mesmo de ir para a igreja, porque ele tinha uma vida muito torta, muito relaxada, muito porca, aquela vida que ele levava, mas eu tenho uma vida boa, eu sou honesto, nunca matei, nunca roubei, não falo mal de ninguém na frente dele, né? Então, eu tenho uma vida até honesta. Então, eu não preciso de religião, não preciso de converter. Converter o quê? E aí? Quem pecou? Todos, incluindo os que se acham bonzinhos. Todos pecaram, gente. E esse pecado está baseado, todos pecaram, no pecado lá da raça, de Adão e Eva. Todos pecaram. Através de um pecado, de um homem, entrou o pecado na humanidade. Não é isso? Todos pecaram, todos desobedeceram, todos estão distantes de Deus, longe da glória de Deus. Através de um homem também, né? Todos foram e são em Cristo, aqueles em Cristo agora justificados do seu pecado. Todos são culpados. Quem é culpado? O que é culpado? Vamos dizer, então, um termo aqui, usar condenado. Podemos dizer que o mesmo, todos são culpados. Podemos dizer que todos estão condenados? Condenados o quê? A morte. Morte eterna. Então, se eu sou pecador, todos pecaram, e eu sou condenado, qual o salário que me traz? Qual o resultado que me traz? A morte. É isso que eu coloquei aqui, pastor Adriano, diante de um tribunal, sendo julgado, e qual que é a condenação dele? Morte. Olha, gosto muito de você, você é bonitinho, é meu amigo, uma pessoa de bom coração, mas o que te cabe aqui é a morte. Mas eu não tenho outra via? Não tem outra via. Tem que morrer. Tem que morrer.
Todos os pecados estão escritos no livro. É engraçado, lá em Apocalipse, o professor colocou uma coisa interessante, Apocalipse 20, 12, onde deixa claro que todos serão lembrados nesse tribunal. Gente, não tem como fugir ao tribunal. Não tem como escapar. Mas tem muitas pessoas que vivem hoje como se não passassem por ele. E me preocupa, porque tem muitas pessoas hoje na igreja que estão vivendo como se isso aqui, que nós vamos ler agora, nunca fosse acontecer. Né? Apocalipse 20, 12 diz assim: vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aí eu gostaria de ler o verso 13, que diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Nós tivemos na nossa história do Brasil, de política, um grande político chamado Ulisses Guimarães. Né? Não sei se você se lembra do Ulisses Guimarães, em um helicóptero que desapareceu no mar, provavelmente, e ninguém achou o seu corpo. Na época, ninguém achou o seu corpo. E eu falo o seguinte: um dia ele vai aparecer. Segundo esse aqui, ó, deu o mar os mortos que nele estavam. Onde ele estiver, ele vai aparecer diante do tribunal do Senhor e responder pela sua vida. Então, queridos, todos pecaram, todos são culpados ou estão condenados. Todos os pecados estão escritos, registrados. O mar, a morte, todos vão dar conta dos seus mortos. Não tem como esconder e dar um jeitinho brasileiro. E não tem como comprar uma indulgência. Não tem como pagar de outra forma. A condenação é morte eterna. Tá? E todos estão debaixo desta condenação. Tá bom? 3,19 diz assim. 3,19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Todo mundo seja culpado diante do Senhor. Se formos analisar, a justiça de Deus é que todos nós somos culpados. Não tem ninguém indesculpável. Todos são condenados. Né? E, deixa eu ver se eu passar aqui. Nenhum homem tem condições próprias para livrar-se da sua culpa. Nenhum homem, gente. Por mais rico, por qualquer posição que esteja, não tem condição de livrar-se da sua culpa. Adão e Eva procuraram fazer vestes, mas isso não resolveu o seu problema diante de Deus. Ao perceberem
que havia um pecado, Adão e Eva tomaram algumas atitudes. Aqui, o professor coloca como fazer vestes. Mas antes de fazer as vestes, o que eles tentaram fazer? Se esconder. E para eles estavam se escondendo de Deus. O Senhor falou: Adão, onde você está? Estou aqui atrás, Senhor. É como se esconder atrás disso aqui, queridos. Lembra quando você vai brincar com a criança, ou quando você era criança? Lembrar de quando você é criança é pedir demais, né, professor Rafael? Mas quando você é criança, você vai se esconder de alguém. Como que você se esconde? Uma criança se esconde. Tampa os olhos. Você lembra disso ainda? Pastor Simar não lembra disso mais, não. É tanto tempo para lembrar, né, pastor Simar? Quando você vai se esconder, quando criança, você tampa os olhos e ainda fala assim: pude, me acha aqui, me acha aqui. Aí o adulto ainda faz de bobo: não estou te vendo não, mas está vendo ela ali. Está vendo, pude, não estou te vendo não, está ali, está te vendo. Queridos, Deus pode até fazer de conta que não está te vendo, mas Ele está te vendo. E não tem como nós nos escondermos de Deus. Quem pode esconder-se do Senhor? Quem pode livrar-se da sua culpa, se escondendo como Adão e Eva? Senhor, estamos aqui. Adão, quem te fez saber que você tinha pecado? Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ah, Senhor, estamos com vergonha. Mas as vestes que foram feitas de peles de animais não foram suficientes para esconder a vergonha de Adão e Eva diante de Deus, da sua culpa. Por isso, o Senhor fala que nós devemos adquirir vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Porque com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, nós temos a remissão da nossa culpa. Nós somos livres da nossa culpa. Boas obras não justificam o homem diante de Deus. E esse foi um dos embates também da reforma. Nós precisamos entender que as boas obras não são para salvação. Não é pelas boas obras que você será justificado. A única forma de ser justificado é através do sangue de Jesus derramado na cruz. Ele morreu, e quando ele morreu a sua morte, a sua culpa. As boas obras agora não podem salvar, mas as boas obras são praticadas muitas vezes pelas pessoas salvas. Pessoas salvas têm que ter bons frutos, mas não é para a salvação. É igual alguém me fala: pastor, usos e costumes é para a salvação? Não. Uso e costume não é para a salvação. Não é, não. Usos e costumes são boas maneiras de quem é salvo. Característica de salvo. A pessoa que tem o cuidado com a sua vida pessoal, com o seu costume, com a sua ética cristã. Quem é salvo se preocupa em realmente brilhar o brilho de Cristo, onde estiver. Tá bom? Não sei se a nossa turma já está ali pronta já. Aí, professor.
Deixa eu só começar. Então, queridos, mas no próximo domingo, aí eu já estarei com um outro compromisso lá, e o professor Rafael vai rever isso aí e dar sequência sobre a justificação. Não deixe de participar. Chame os outros irmãos que você conhece. Irmãos, você não pode perder. Gente, uma escola bíblica dessa, ninguém pode perder. Ninguém pode, mesmo que você já viu várias vezes sobre a justificação, já ouviu, já entendeu, não pode perder. Isso aí traz-nos a memória, isso traz-nos renovo, traz-nos paz, né? Você está sempre se lembrando que o Senhor morreu em seu lugar. Tá bom? Vamos fazer uma oração. Eu não tenho como continuar, né? Vamos orar. Tem tempo? Não, né? A turma já está ali, não? Ah, tá. Vamos orar. Fique de pé. Na semana que vem você vai ouvir. Feche seus olhos. Queridos, imagine você diante do tribunal do Senhor, você mesmo sentado lá, estou sentado aqui, olha, você sentado diante do tribunal do Senhor, para ser julgado. Você sabe a sua sentença, sabe o que você merece, sabe que o salário do pecado é a morte, e você, então, agora, conta tão somente com a graça e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Quando você olha para a cruz do Calvário, que foi o palco da sua salvação, você vê que a cruz está vazia, que Jesus ressuscitou, assumiu o seu lugar e te dá direito agora à eternidade no Senhor. Agradeça a Deus por isso. Feche seus olhos. Faça a sua oração, agradecendo a Deus, dizendo a Ele: Senhor, muito obrigado, Deus. Reconheço a minha culpa. E sei que todos pecaram. Sei que o salário que nos estava proposto era a morte, e morte eterna, que é a eterna separação do Senhor. Mas sei que o Senhor nos amou e amou a humanidade de tal maneira que entregou o teu Filho único para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, não viesse a morrer eternamente, mas antes ter vida eterna. E é baseado, Senhor, nessa justificação pela fé que nós temos paz com o Senhor. Voltamos a ter a nossa comunhão com o Senhor e a nossa gratidão levada ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Deus. Tua salvação, teu amor por nós nos constrange a sermos obedientes e fiéis à tua palavra. Sustenta-nos, ó Deus, na tua presença. Ajuda-nos nessa caminhada. Não nos deixe nos envolver, nos embaraçar com negócios dessa vida. Ó Deus, antes estejamos firmados no Senhor. Que o Senhor seja o nosso alvo, nossa prioridade, para a glória do teu nome. Nós oramos, sustenta-nos, ó Pai. Se alguma vida aqui entrou nessa manhã com dificuldades na caminhada cristã, dificuldades, ó Deus, devido aos momentos que estão passando, que o Senhor os fortaleça nessa manhã, Senhor, para que eles creiam no poder que há no nome de Jesus, para a salvação daquele que crê. É a nossa oração, no nome santo do Senhor. Amém.
Amém. Pode se sentar, queridos. Nós tivemos ontem o dia de paz. Não sei quantos irmãos que estão aqui que foram, mas o dia de paz foi muito bonito ontem, muito especial. A partir das 13 horas, o pessoal trabalhou bastante ali na Vila Formosa, na quadra. Quem foi viu um trabalho muito bom. Tinha até umas palhaçadas lá, né? Tinha uns palhaços lá. Palhaçada de palhaço, viu, gente? Mas foi muito lindo o trabalho. Parabéns a todos que trabalharam, que se dedicaram. Calor, sol muito quente, mas o pessoal trabalhou muito, estão de parabéns. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Tá? Nós vamos ter, com o professor Rafael, um curso de introdução à leitura de partitura, dia 3/11, na terça-feira, horário de 19 às 22. Quanto tempo dura? São 6 terças-feiras. Você que trabalha e quer trabalhar com música, quer conhecer mais, acho que tem que ter um pouco de noção, professor. Nada? Quem quiser conhecer um pouco de leitura, de partitura, vai fazer a sua inscrição lá na teologia. Lá na teologia, procure lá a Vânia, a Neuza ou a Graça. Você vai fazer a sua inscrição, o valor é R$ 90. Você vai fazer o seu curso de leitura de partitura, tá? De música. Então, procurem lá e faça a sua inscrição. São poucas vagas, né? Não são muitas, mas dá para você participar. O culto hoje à noite será um culto especial de crianças. Então, não haverá salinhas aqui. Lá, todas as crianças estarão no templo. Isso significa que os pais vão ter que nos ajudar. O trabalho é especial para eles. O trabalho é especial com as crianças. Então, gente, olha, aproveite essa oportunidade para convidar vizinhos, amigos. Ah, pastor, mas não cabe. Os adultos ficam lá fora se precisar e deixam as crianças aqui e os pais das crianças, porque é a oportunidade. Se você fala, olha, vai ter um culto muito especial de criança, vai ter historinha, vai ter uma festa, né? Muitos comes e bebes espirituais, só espiritual, gente. Muita festa. Então, traga os pais e as crianças, convide para vir para o culto. Será um momento muito especial. Depois eu dou os outros avisos. Hoje é culto, domingo também, das primícias. Você pode trazer as suas primícias para adorar ao Senhor. E que é o culto das primícias? Você traz de casa uma doação, uma sacola de arroz, ou uma de açúcar, ou um feijão, óleo, alguma coisa não perecível, deposita ali atrás, na cesta básica, na cesta que tem ali atrás, entrega para um dos diáconos, e nós fazemos dessas doações, formamos cestas e atendemos as necessidades dos irmãos na fé, primeiro, e depois de algumas outras pessoas que acabam nos procurando. Às vezes a gente atende, procura aqui, ou a diaconia vai lá, visita primeiro, vê a real necessidade, atende. Então, nós estamos atendendo. E temos necessidade sim, tá? Às vezes alguém fala, não, a Shalom não precisa disso, não. Precisa sim, porque nós atendemos muitas famílias, inclusive alguns irmãos aqui da igreja. Por favor, Nessa. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de ler um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina.
perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Se alguém perguntasse qual é a mais nobre das profissões, o que você responderia? Talvez a resposta certa seja todas as que são exercidas com nobreza. Todavia, há uma profissão da qual praticamente todas as demais dependem, é a de professor. Esse profissional é o grande responsável pela formação intelectual das pessoas que passam pela sala de aula, e não são poucas. A profissão de educador é uma das mais nobres e também de grande responsabilidade. Ser professor é estar em busca do próprio aperfeiçoamento, para melhor servir. É buscar sempre o que tem de melhor para oferecer aos alunos. É jamais se conformar com os desafios. É descobrir em cada aluno seu universo de potencialidades e ajudá-lo a desenvolvê-las. O nobre professor da escola bíblica dominical é como um maestro, que consegue retirar da harpa viva, que é o coração do ser humano, a mais sublime musicalidade. Sabe dedilhar nas cordas mais sutis da alma a canção do amor de Deus e a sua palavra. E consegue despertar nos que lhe ouvem a mais harmoniosa melodia da esperança pelo poder do Espírito Santo que lhe é concedido. Amados, essa semana, no dia 15, foi comemorado o Dia do Professor. E nós, da escola dominical, eu estou aqui representando a Mônica, gostaríamos de homenagear essas pessoas que têm um papel tão fundamental para a nossa igreja, para o corpo de Cristo, né? Deus, em toda a Bíblia, ele dá referências de quão importante é educar, o ensinar. E a gente, na nossa igreja, a gente tem visto pessoas tão talentosas e habilidosas e que receberam esse dom mesmo do Senhor para nos ensinar, porque quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, mais firmes nós permanecemos no caminho. Então, hoje, a gente gostaria de homenagear os nossos professores e dizer o quanto vocês são especiais e o quanto a igreja e o corpo de Cristo precisa de vocês. Eu gostaria de convidar aqui à frente todos os nossos professores de crianças, de jovens, adultos, adolescentes. Por favor, os professores, por favor, professores de jovens, pode vir, pastor Wagner. Os jovens professores, os adolescentes professores, por favor. Gente, olha quanta gente bacana tem trabalhado para o Senhor, tem nos ensinado as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes. Podem subir. É muita gente. Chegou todo mundo? Agora vamos tentar olhar ali para o telão, que nós vamos mostrar um vídeo. Meninos, vamos olhar ali para o telão, meninos e meninas. Ali é o professor no início do ano e no final do ano.
Amados, isso é só para mostrar que nós entendemos que às vezes é pesado, é difícil, às vezes vocês podem se sentir desanimados, mas quem renova é o Senhor. A igreja não tem como demonstrar toda a gratidão que sente pelo trabalho de vocês, mas Deus com certeza vê cada um, vê a necessidade de cada um, e Ele não está alheio a isso. Ele se importa com vocês e é Ele que vai capacitá-los a cada dia. Nós agradecemos muito e agora eu gostaria que a Cristiele tivesse um momento para louvar o Senhor. Amém. A irmã Mônica me pediu para cantar essa canção, eu acho que seria a oração do professor. Como é importante, meu Jesus, sentir que Tu estás comigo, poder ouvir a Tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então Tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço Teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a Tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então Tu verás o meu poder. É o Senhor que diz a você: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então Tu verás o meu poder. E então Tu verás o meu poder. E então Tu verás o meu poder. Confia no Senhor. É difícil a caminhada, né? Mas eu sei, tenho certeza que vocês têm visto o poder do Senhor durante toda essa trajetória. Amém. Receba os nossos aplausos. Quero fazer uma oração pelos nossos professores. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Quero agradecer a Deus pela sua vida, professor. Nós temos poucas oportunidades para dizer o quanto vocês são importantes para nós, como igrejas, né? Quanto vocês são importantes na vida de cada um dos alunos, tanto crianças como adultos. Vocês têm um papel importantíssimo.
Eu gosto muito de uma frase de um missionário que diz que aquele que toca os tambores não sabe onde se ouve o eco. Quer dizer, numa selva, tocando o tambor, não sabe até onde vai aquela distância daquele eco, daquele tambor. Então, você não sabe a dimensão, você não consegue mensurar a dimensão do valor do seu trabalho. Mas, com certeza, olha, dedique-se o máximo que você puder. Com certeza, você está formando pessoas. Não tenha medo de formar alguém que seja melhor do que você. Um bom mestre é aquele que vai formar pessoas que vão se tornar melhores do que ele. Não tenha medo se logo alguém que você começou a formar tiver condições de te substituir com excelência. É graças ao seu trabalho. Então, dedique-se, ame o seu trabalho, ame o que você faz e que Deus possa recompensá-los. A gente sabe que não é fácil, né? O trabalho é desafiador, mas o Senhor é fiel. E eu falo muito lá nas comunidades terapêuticas onde eu vou. Olha o que eu digo lá. Eu vou dizer aqui para vocês, professores. Eu falo com os meninos assim, né? O Joilson está aqui, está lá com a gente hoje, já nos ajuda, já concluiu o seu tratamento, hoje é um líder, já tem nos abençoado muito lá na comunidade. Mas o que eu falo com os meninos é: trabalhem para o Senhor aqui e o Senhor vai trabalhar para vocês lá fora. Tá bom? Então, querido professor, trabalhe para o Senhor aqui, na casa do Senhor, e o Senhor vai trabalhar para você lá fora. Todo professor tem os seus desafios. Todo professor tem também os seus problemas, as suas tristezas, as suas decepções. Mas quando você passa por cima de tudo isso e continua sendo fiel ao Senhor, Ele trabalha para você lá fora, na sua casa, na sua família, sabe? Às vezes você sai de casa para lecionar com a cabeça cheia de problemas lá na sua casa. Mas você vem, trabalha para o Senhor, quando você volta, os problemas estão na sua casa, mas você está chegando na sua casa diferente, porque você serviu ao Senhor e você tem confiança de que Ele está trabalhando para você e que as coisas vão mudar. Tá bom? Creia no Senhor. Eu quero orar por você, quero te abençoar, que a unção do Senhor seja renovada sobre a sua vida. Quero que a igreja estenda as mãos aqui para esses irmãos e os abençoe. Ministre toda sorte de bênçãos espirituais, físicas, emocionais, financeiras sobre a vida desses professores. Ministre, igreja, e fale: Deus, que a mão do Senhor esteja sobre cada professor, cada professora, que o cuidado do Senhor esteja sobre a casa deles, sobre a família, que, ó Deus, os problemas que eles enfrentam para chegarem aqui, para lecionar, sejam, Deus, todos compensados com doses de amor, de unção, de presença do Espírito Santo do Senhor na vida deles, ó Pai. Nós ministramos em sua vida, professor, um renovo de Deus nessa manhã, que a unção poderosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida, que você se sinta agora feliz, renovado, para caminhar muitos anos na presença do Senhor, servindo com as ferramentas que Ele te deu, com o dom, com o talento que Ele te capacitou, para que o nome do Senhor seja glorificado, que a sua família, professor, seja guardada, abençoada, protegida pelo Senhor, que as portas se abram na sua vida, porque você se dedicou a ensinar, a abrir portas na vida de outros, que o Senhor abra portas na sua vida, que o Senhor renove a sua esperança, que o Senhor renove a sua unção, a sua alegria em ministrar, é a nossa oração, no nome santo de Jesus, te abençoando com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Podem voltar aos seus lugares. Aquele ali é o professor Rafael. Olha bem, o óculos é o dele.
Gente, só um minutinho. Sente-se no seu lugar. Eu tenho só 2 avisos. Primeiro, viagem missionária de Almenara. Vê se consegue aí os slides. Então, a viagem missionária em janeiro. Atenção. Silêncio, gente. Nós teremos a nossa viagem missionária, gente. E nós temos, as inscrições são limitadas. Acabou, acabou. Então, quando você... Eu pergunto a algumas pessoas assim, já fez a sua inscrição? Ah, eu já falei que eu vou. Não vale, não. Só falar, não. Tem que ir na secretaria, apanhar o seu contrato de viagem, preencher o seu contrato, pagar pelo menos a entrada, não tem devolução e não tem como voltar atrás. Se você tiver, depois de pagar a entrada, voltar atrás, você tem que arrumar alguém para ir no seu lugar, ou então tem que pagar a sua passagem para alguém ir no seu lugar. Então, não tem jeito. Por quê? Eu tenho um contrato com a empresa de ônibus. Eu tenho que pagar lá também. Então, não tem jeito. Nós temos um compromisso. Vai ser muito especial. Eu sei que é um momento maravilhoso. Quem vai é mais abençoado do que quem recebe lá. Quem foi já nessas viagens sabe. Então, dia 17 a 24 de janeiro. Vamos sair daqui num domingo, depois do culto. Ficamos lá a semana inteira. Saímos de lá também no domingo, depois do culto lá. Um culto de encerramento. Então, esteja conosco. Tá bom? Nós teremos, aí é só, nós teremos uma clínica da alma, dias 6 e 7 e 8 de novembro agora. É uma clínica específica para a comunidade terapêutica. Nós vamos trabalhar com foco em residentes das comunidades terapêuticas. Nós devemos ter hoje, mais ou menos, 33, 35 residentes, tanto na Fazenda Shalom, como na Bet Shalom. Temos 33 pessoas. O que eu preciso? Eu preciso de 33 patrocinadores para esses alunos. Estou diminuindo, a comunidade vai ajudar um pouco, em termos de alimentação. Então, estou pedindo um apoio de R$60 para cada um residente, para que eles não precisem pagar. O que acontece? Eu vou pagar para um, o professor Rafael vai pagar para outro, que já está olhando para mim ali com um cara que quer pagar. Ele já falou que quer pagar para 2. Pastor Adriano já falou comigo que vai pagar para 2 também. Então, nós já temos 5. Pastor Kennedy falou que vai pagar para mais 2. Só o olhar aqui eu estou percebendo quantos que as pessoas querem pagar. Eu nem vou falar quanto que você está querendo pagar, não. O irmão lá vai pagar para... Quantos, irmão? Vai pagar para 1. Achei que, pelo olhar do irmão, eu estava confundindo que era 2, mas é 1, né? Então, queridos, olha, se você pagar para uma pessoa... Pastor Kennedy está aqui. Procure o pastor Kennedy. Mas, pastor Kennedy, eu quero pagar para 1, para 2, para 3. É R$60 cada um. Então, você pague, se Deus colocar no seu coração e se você puder. Agora, é uma oportunidade também para você que tem um parente que é dependente químico e, de repente, quer fazer, se a pessoa concordar, não pressione, por quê? Se ele for para lá, ele não vai poder fumar, não vai poder beber, não vai poder usar droga lá, não vai poder sair. Nós estamos buscando esse patrocínio porque a gente quer fazer no C3. Nós vamos tirar os meninos da comunidade e levá-los para o C3, para mudar o ambiente também. Mudar o ambiente deles. Eles vão sair e vão ser 3 dias de impacto.
Quem fez a clínica da alma já sabe, ir lá para a comunidade é mais forte. Depende de mais intercessão, de mais batalha espiritual. Nós queremos realmente a libertação. Maurício, você falou comigo que é 2, né, Maurício? Que você quer pagar, né? Pelo seu olhar, Maurício, eu sei que você vai pagar para 2. Viu? Eu estou vendo que o Maurício quer pagar para 2. Né? Depois você conversa com o Maurílio também, que pode te ajudar a pagar para mais 2. Aí combina com ele aí, tá? Então, procure o pastor Kennedy e faça aí o seu compromisso. 6, 7 e 8. Então, você pode pagar até lá para o dia 4, dia 5, domingo que vem, se puder, R$60 cada um. Nos ajude, irmãos. É uma vida. Nós temos lá na comunidade terapêutica o próprio Wesley, que é o coordenador hoje da Beth Shalom. Ele fala comigo o seguinte: pastor Wagner, a clínica da alma foi um divisor de águas na minha conversão. A clínica da alma é um divisor de águas. Então, se você sabe também de alguém que é dependente, que quer, quem sabe, convide essa pessoa, desde que ele aceite as normas, não pode fumar, não pode beber, não pode usar droga, não pode sair dali. Se você conhece um que foi e que está meio assim, meio que animado, desanimado, insista para ele ir, porque vai ser bom. Tá? Tem o custo, pessoas de fora, o valor é normal, mas você pode pagar os R$60, não tem problema. Porque esse último foi quanto? 80, né? 80. Então, nós estamos cobrando 60, porque a comunidade terapêutica vai entrar com os alimentos. O resto é para a gente fazer os custos, complementar os alimentos, que não são todos, e quem sabe a gente consegue até fazer com esse valor. Tá bom? Então, nos ajude, procure o pastor Kennedy, já deu o seu nome, só aqui eu contei, tem mais de 10, não tem? Se alguém for fazer inscrição para o familiar, tem que procurar o pastor Kennedy, inclusive conversar com ele sobre as orientações para fazer essa inscrição de alguém que não está na comunidade. Porque a pessoa não vai se sentir constrangida, porque ela vai chegar lá, nós vamos ter que dar uma olhada na bagagem. É um modelo lá da comunidade, para que não entre cigarro, não entre droga. É um trabalho difícil. E a igreja esteja orando, intercedendo, tá bom? Gente, está chegando, já é no próximo sábado, o encontrão de homens e família. Coloca aí. O próximo sábado, o encontrão de homens e família. Vai ser num sítio muito lindo lá, o sítio da nossa irmã Janete, Recanto Verde, né? Ali, olha. O sítio é muito bonito, aqui pertinho, Residencial Betânia. Desde manhã, louvor, devocional, dinâmicas, brincadeiras. Você faz a sua inscrição, aí cada um faz a sua inscrição, é R$35. Eu falei na quinta-feira, 28, perdão, era 35 no início, aí nós choramos com o Valdir lá, falei, não, faz mais barato, né? Ele fez por R$28. Se você quiser almoçar comigo, está convidado, no sábado que vem, é só você ir ali comprar seu convite, tá? Nós vamos almoçar juntos lá no sítio, encontrão de homens e famílias. Eu estarei lá, um momento de palavra, de devocional, de brincadeiras, de diálogo. É um momento especial, tá? Procure o irmão Valdir, está ali atrás. Quem já comprou e não pagou ainda, procure também para fazer o seu pagamento, tá bom? Bênçãos especiais, bênção de aniversário. Você que foi abençoado. Você que perdeu o horário hoje também, chegou às 10, pode vir aqui à frente agradecer a Deus, porque a misericórdia do Senhor te alcançou, né? E nós te aceitamos na escola dominical. É assim a misericórdia do Senhor, né? Venham agradecer a Deus, você que tem uma bênção especial. Bênçãos especiais. Quando nós viemos aqui,
a gente agradece a Deus, é um ato de reconhecimento de que o Senhor é Deus na nossa vida. Pode vir cá. Pode vir. Graças a Deus. Tem bênção aí, Daniel? Tem bênção ou não tem? Ué, bênção e dinheiro na mão ainda. É bênção dobrada aí, ó. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos convidar o pastor Kennedy. Vem cá, irmãos. Pastor Kennedy vai orar e vai fazer o encerramento da nossa escola bíblica. Glória a Deus. Quero só aproveitar a oportunidade e agradecer a você, igreja, que esteve orando em favor da Clínica da Alma, que aconteceu no início do mês. Foi uma bênção. Deus manifestou a graça dele ali, o amor. E na sexta-feira nós tivemos a reunião de pastores e o Fred, lá do Bug, falando mais um testemunho, que a irmã que foi, há muitos anos, mais de 15 anos, fumando, indo na igreja e não conseguia. Lá na Clínica da Alma, para a honra e glória do Senhor, ela foi liberta, o esposo não está sem entender o que é que aconteceu lá, porque depois de tantos anos, a esposa ser liberta do cigarro, como ela foi liberta. E nós cremos também que Deus pode libertar das drogas, essas pessoas que estão na Bet Shalom e na Fazenda Shalom. E nós contamos com a oração da igreja. A oração é muito importante, amados. Quando você fecha os céus com as suas orações, Deus manifesta a graça dele, o amor dele e traz a libertação sobre a vida do seu povo. Amém? Estende a sua mão para cá, vamos agradecer o Senhor. Pai, nós te louvamos, bendizemos, engrandecemos o teu nome. Somos gratos ao Senhor, Deus, por tantos benefícios que o Senhor tem dado às nossas vidas, Senhor. Somos gratos ao Senhor, Deus, pelo fôlego de vida, Senhor. Somos gratos ao Senhor pelas vestes, Deus. Somos gratos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concedeu nesta manhã, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Deus, para aprender mais e mais do Senhor. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor deu o Seu Filho um dia morrer ali naquela cruz e podemos dar, Deus, vida e vida em abundante, ó Pai. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem sido Deus provedor das nossas vidas e estamos aqui com uma multidão aqui à frente declarando a gratidão ao Senhor pelos Teus benefícios, Deus, por o Senhor ter nos concedido mais um ano de vida, Senhor, por o Senhor ter abrido uma porta de emprego, por o Senhor ter derramado a cura que o médico já não falava que não tinha mais jeito, por o Senhor nos conceder mais um ano de casamento, Senhor. Pai, nós somos gratos ao Senhor porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Somos gratos ao Senhor, Deus, porque a Tua mão de poder, a Tua mão de graça tem sido estendido sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e como prova disso, estamos aqui na frente para declarar que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus que tem cuidado das nossas vidas, o Senhor é o Deus suficiente para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas vidas. Não tem problema, Senhor, se passamos por luta, não tem problema, Senhor, se estamos enfrentando crise, nós sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor toma-nos pela nossa mão direita, o Senhor sustenta as nossas vidas, Senhor. Continua, Deus, abençoando, continua, Deus, suprindo as nossas necessidades. Louvamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor por tão grande salvação, por tão grandes bênçãos, Senhor, e que o Senhor possa nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Vá em paz, Deus te abençoe, cumprimente uns aos outros, e não esqueça, às 17h30, convidando famílias para estar aqui, para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus.